Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma parte importante da introdução à filosofia. Nós vamos falar sobre os sofistas. Então vamos lá? Os sofistas podem ser considerados por alguns, então nós encontramos em livros de filosofia do ensino médio, os sofistas como filósofos e outros não. Outros não consideram que os sofistas foram filósofos. Mas o que nos importa é a participação dos sofistas, dessas pessoas na história da democracia ateniense, na história da filosofia e as contribuições que eles trouxeram, seja para a filosofia, seja para o direito e seja pela vida, política, pela vida em comunidade na nossa sociedade. Então vejam, se nós olharmos aqui na nossa linha do tempo, nós temos aqui os primeiros pensadores, que foram os pré-socráticos. Nós já vimos sobre eles em aula específica. Nessa aula nós iremos tratar sobre os sofistas e vocês podem perceber aqui em questão de tempo que eles viveram no mesmo período que Sócrates, mas eles são estudados de maneira separada, em aulas separadas. Nos livros didáticos nós encontramos, por vezes, às vezes, em capítulos juntos, porém separados, em sessões separadas, porque os sofistas tiveram um papel, os sofistas realizavam uma atividade muito específica, diferente daquela realizada por Sócrates. E nós veremos que os sofistas também foram muito criticados por Platão e por Aristóteles, porque aquilo que eles pretendiam ensinar era bastante diferente daquilo que Platão e Aristóteles queriam transmitir com seus ensinamentos aos seus alunos e as pessoas, os cidadãos em Atenas. Então, quem eram os sofistas? A imagem já nos deixa muita informação, Então, os sofistas eram os grandes mestres, os grandes professores da retórica, dessa arte de falar em público, da oratória. Então, vejam, naquele tempo, na democracia ateniense, os cidadãos participavam de maneira direta, eles participavam dos debates, eles podiam dar suas opiniões, podiam participar de votações, e era muito importante nesse contexto poder exprimir as suas opiniões, apresentar os seus argumentos. Então, os sofistas eram aqueles que ensinavam sobre essa arte de argumentar, sobre essa arte de tentar convencer alguém no que seria verdade ou no que seria o melhor para aquela ocasião. Eles foram muito criticados naquela época. Eles eram considerados mercenários, porque eles só ensinavam em troca de dinheiro, Eles cobravam por ensinar. Isso hoje nos parece muito normal, Então, os professores, sejam de escola pública ou particulares, hoje em dia recebem seus salários. Eles precisam ter o seu sustento, precisam sustentar a sua família. Naquela época, no início da filosofia, no surgimento da filosofia, existia uma concepção diferente, Por exemplo, Sócrates, que não cobrava por isso. Então, eles foram criticados porque eles não tinham intenção de buscar a verdade, de ajudar as pessoas a encontrar o conhecimento e a verdade. Eles foram criticados porque eles queriam ensinar a arte de argumentar, independente de ser verdade ou não, podendo até fazer com que falsos argumentos, com que mentiras se passassem por verdade, e ainda por cima cobravam. Então, naquele tempo, eles foram muito criticados. E é sobre isso que nós vamos ver, sobre a sua importância, sobre a crítica que eles sofreram e sobre a contribuição dessas pessoas para a sociedade grega e para a história da filosofia. Então, o termo sofista, o que ele significa? Então, o termo sofista tem a mesma raiz da palavra filosofia, sendo ambas derivadas de sofia, que é sabedoria. Então, o termo adquiriu sentido pejorativo ao longo do tempo, principalmente devido às críticas de Platão e Aristóteles. Então, devido à influência desses dois filósofos, até o século XIX, os historiadores da filosofia consideravam a sofística em seu sentido menos nobre, sentido pejorativo, como se os sofistas ensinassem a arte de enganar por meio de discursos eloquentes e sedutores, fazendo com que mentiras se passassem por verdades. Então, essa era a crítica. Somente no século XX foi construída uma visão menos tendenciosa da sofística, sendo percebida a importância
Então, a importância desse grupo e dessa arte para a formação da cidadania grega e para o fortalecimento da filosofia. Então, pessoal, nós somos seres que vivem em grupo, nós vivemos em comunidade. E nós precisamos tomar decisões, nós precisamos dizer qual será o destino daquela comunidade, dizer quais serão as regras daquela comunidade. Então, é importante para o homem, sim, essa capacidade de poder conversar, de poder debater e, em termos de política, no sentido amplo, em termos de um convívio, seja ele familiar, seja ele na escola, seja ele na sociedade política propriamente dita, é importante saber debater, é importante saber argumentar, né? Sobretudo na área do direito, aqueles que vão defender uma pessoa ou que vão tentar convencer alguém sobre fatos, precisam saber utilizar-se da oratória e da retórica. Então, eles contribuíram, sim, muito para a humanidade. Então, quais foram os principais sofistas? Começaremos com Protágoras, né, considerado um dos mais importantes sofistas. Ele nasceu em Abdera por volta de 480 a.C. Então, Protágoras sempre visitava a cidade de Atenas e foi convidado por Péricles para elaborar um código de leis para a cidade de Turi, em 444 a.C. Ele pregava que o argumento mais fraco pode se tornar o mais forte, pois para ele é possível modificar a percepção das pessoas acerca do valor dos argumentos. Então, para Protágoras, a verdade é relativa. Veremos sobre esse relativismo em Protágoras. É sobre isso que pode aparecer numa prova, numa questão do seu Enem, do seu vestibular. Então, uma pessoa pode ser, uma vez que pode ser verdade para uma pessoa, se assim lhe parece. Então, é possível convencer uma pessoa do que seja verdade. Então, ao dizer que o ser humano é a medida de todas as coisas, essa é uma frase atribuída a Protágoras, ele defende que as verdades são variáveis, podendo cada pessoa ter a sua própria verdade. Então, de acordo com esse pensamento, cada um avalia as coisas e os fatos segundo seus próprios critérios, sendo que a ideia que prevalecerá, sendo considerada verdadeira, será aquela do que apresentar os melhores argumentos. Então, aqui, vejam a diferença, né, de Platão com sua busca da verdade, né, do mundo inteligível, Aristóteles, né, com o uso da lógica de argumentos considerados verdadeiros, e aqui o que melhor apresentar os argumentos é aquele que estará apresentando o que é verdade. E essa verdade pode ser momentânea, pode ser considerada num grupo particular, né, que eles chamam de um auditório particular, para um pequeno grupo de pessoas, pode se apresentar o argumento que seja considerado verdade, e depois, quando ele se deslocasse para outro lugar, para outro costume, para outro povo, com outras leis, ele apresentaria outros argumentos, né, e modificaria essa verdade. Então, teoria segundo a qual, né, esse relativismo é a teoria segundo a qual não existe verdades absolutas, porque qualquer afirmação que se queira é sempre relativa a um ponto de vista pessoal, né, da sociedade que pertence, ao modo de pensar típico da espécie humana. Então, as considerações relativistas de Protágoras e dos sofistas pareciam encontrar confirmação na diversidade de usos e costumes dos diferentes povos. Então, veja, naquela época existiam diferentes povos com diferentes usos e costumes, e também não tínhamos tanta tecnologia como temos hoje. Não tínhamos, né, equipamentos, a ciência não era tão desenvolvida, não tínhamos meios de comunicação igual temos hoje, em massa, e não tínhamos a internet. Então, essa verdade ela poderia ser construída de acordo com a ocasião, de acordo com os usos e o costume de cada povo. Então, um outro pensador que podemos analisar é Gorgias. Então, Gorgias nasceu em Leontinos, na Sicília, na Itália, em 485 a.C. Foi embaixador em Atenas em 427 a.C. Ele possuía grande capacidade retórica e defendia o ceticismo absoluto. Nós vamos ver sobre isso. Acreditava que as pessoas têm virtudes diferentes, diferindo a virtude das mulheres e dos homens. Para Gorgias, a verdade não existe. O poder da palavra é o que vale, pois a palavra pode mudar a opinião das pessoas. Então, o poder da palavra é maior do que qualquer outro.
Então, nisso nós caímos no que nós chamamos de niilismo de Gorgias. Então, em seu tratado do não ser, Gorgias estabeleceu 3 princípios, né, um resultante do outro. Ele dizia que nada existe, então, mesmo que se existisse, não seria compreensível ao homem, e mesmo sendo compreensível, seria certamente incomunicável e inexplicável aos outros. Então, essa ideia para Gorgias de que nada existe está relacionada com o que nós vimos anteriormente, com a ideia de que a verdade ela não existe, e sim ela é criada através do poder da palavra. Ela pode mudar a opinião, ela pode mudar a verdade. Então, como que nós podemos pensar a retórica de Gorgias? Os sofistas descobriram que o logos, né, que é a razão, pode ser usado também para mentir, né, para seduzir e pressionar favoravelmente os ouvintes. Portanto, a linguagem não é simplesmente um espelho da realidade. A linguagem não é simplesmente repetir o que nós vemos, né, a verdade, como supôs Parmênides, né, um filósofo pré-socrático, mas um meio pelo qual os homens estabelecem as posições recíprocas de poder. Então, quem pensa possuir a verdade pode buscar argumentos convincentes, fundados na evidência de raciocínios resolutivos. Quem, ao contrário, não possui a verdade, né, ele não sabe da verdade, empregará argumentos persuasivos, né, que são válidos somente para um auditório particular. Então, ele vai usar argumentos para convencer aquele grupo de pessoas, naquela circunstância. Nem sempre baseado na lógica, mas tocantes, né, mas que mexam com as pessoas, ou seja, dirigidos ao coração e às emoções. Então, é possível convencer alguém usando emoções, né, tentando fazer com que a pessoa acredite que aquilo passa a ser verdade, e eles sabiam que isso se refere a situações específicas, né, a necessidade de convencer um grupo particular de pessoas. Outro pensador foi Hípias. Então, nascido em Elis por volta de 460 a.C., no Peloponeso, Hípias foi embaixador de Elis e de Atenas. Então, ele foi um competidor brilhante no Festival de Olimpo, com um discurso ora de improviso, ora preparados. Então, ele possuía uma memória invejável e também descobriu a quadratize usada na matemática. Bom, agora veremos sobre a participação, né, a importância dos sofistas na democracia ateniense. Então, em Atenas surgiu um modo de vida profundamente marcado pela futura figura do cidadão, né, aquele que participava da vida política na polis, participava da coisa pública, do debate público. Então, que devia cultuar os valores cívicos no demos, né, de modo que o demos governasse a cidade, discutindo e tomando decisões em conjunto na ágora. Então, aqui saiu um erro de digitação, né, de modo que o demos, né, que o povo governasse a cidade, discutindo e tomando decisões em conjunto na ágora. Então, refere-se àquela participação, né, do cidadão e o povo, o demos, governando a cidade diretamente com as suas opiniões, votando, discutindo as leis. O exercício da democracia nos moldes atenienses demandava a habilidade de falar, de expor suas ideias e manifestar os seus argumentos. Então, o que os sofistas pretendiam ensinar era muito importante, que era que as pessoas tivessem essa habilidade de falar em público, de participar realmente diretamente e, principalmente, quando necessário, pudesse argumentar. Então, os sofistas tiveram uma relação importante com a vida política, sim. Eles ensinavam a arte de argumentar e persuadir, o que era fundamental para que o cidadão pudesse destacar com argumentos e vencer as discussões aí na democracia grega. Então, quem soubesse falar melhor, quem soubesse convencer o outro, quem tivesse astúcia nas palavras, ganhava a discussão em praça pública. Bom, eles, como nós dissemos no início da aula, foram considerados os grandes mestres na arte de ensinar, né, os primeiros professores. A função do sofista era ensinar o cidadão a falar. Eles eram mestres da retórica ou oratória, ambas entendidas como a arte de falar bem. Então, eram professores itinerantes, que passavam de cidade em cidade ensinando aqueles que podiam pagar por sua arte e lições. E os sofistas são os primeiros professores também da história da educação.
Então está mais uma vez aí a importância dos sofistas, não só na sociedade grega, mas como na história da filosofia e da humanidade em geral. Via de regra, os sofistas eram homens que tinham feito longas viagens e, por isso mesmo, tinham conhecido diferentes sistemas de governo. Então é sempre importante, né? Eu sempre ressalto isso na aula, que os filósofos, os principais e grandes filósofos, procuraram viajar ao seu tempo. Isso é importante para nós também. Nós podemos viajar para outras cidades, para outros estados do nosso país, ou até para outros países, para conhecer diferentes costumes, conhecer diferentes códigos morais, códigos de conduta, para que a gente possa ter até mesmo uma condição de comparar, de valorizar os nossos costumes e as nossas ações, né? Quais são as nossas leis, por que nós vivemos assim. Então, usos, costumes e leis das cidades-estados podiam variar enormemente. Então, sobre esse pano de fundo, os sofistas iniciaram em Atenas uma discussão sobre o que seria natural e o que seria criado pela sociedade. Eles conseguiam perceber que tinham coisas que eram natural, ou seja, em todas as cidades, em todos os povos, acontecia da mesma forma, mas que existiam outros fatos da vida social que eram diferentes. E eles perceberam que o que era diferente era criado pelo mundo. Condutas, normas, leis e costumes diferentes, estabelecidos por grupos diferentes. Então, os sofistas foram muito mal vistos devido aos escritos de Platão. Então, Platão criticou muito os sofistas. Entretanto, ainda que lucrassem com a atividade de ensino, esses filósofos desenvolveram importantes teorias. Então, hoje, sua importância é reconhecida, principalmente em relação ao relativismo cultural e às contribuições ao espírito democrático. Então, esses grandes mestres da arte de ensinar podem e devem ser valorizados e reconhecidos nos dias atuais. Então, pessoal, é sobre isso que nós gostaríamos de falar. Muito obrigado. Sugiro que façam leituras complementares em livros didáticos e em textos, ou assistam vídeos que tratem sobre o tema. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.